Bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise profunda aqui no Destilando Livros. Hoje a gente continua a nossa série sobre por que as nações fracassam. Este é o episódio 7 e o foco hoje é o capítulo 4. Vamos mergulhar num evento que, nossa, marcou a história de um jeito dramático, a Peste Negra. A gente vai ver como essa epidemia terrível, que o livro chama de circunstância crítica, não só matou milhões, mas começou a redesenhar o mapa econômico e social da Europa. Principalmente na Europa Ocidental, tipo na Inglaterra. A fonte é toda o capítulo 4 do livro. Tá, e a pergunta que fica no ar é: como que uma tragédia dessas, quase bíblica, pôde, em alguns lugares, abrir caminho para mais liberdade e poder para os camponeses que sobreviveram? Parece um paradoxo, né? E se você está curtindo acompanhar essa nossa exploração do livro, não esquece de dar o like, se inscrever aqui no Destilando Livros e ativar o sininho. Assim você não perde nada. Exato. E é fascinante analisar como um evento externo tão forte interagiu com as instituições da época. Gerou consequências que, olha, ninguém esperava e que duram de certa forma até hoje. Então vamos lá, vamos situar a coisa. Meio do século XIV, 346 mais ou menos. A peste negra, a peste bubônica, né? Transmitida por pulgas de ratos. Chega na Europa, vinda da Ásia, provavelmente pela Rota da Seda. O livro até menciona que os mercadores genoveses acabaram ajudando a espalhar sem querer, claro. Pelo Mediterrâneo, Tanais, Constantinopla. E a velocidade com que se espalhou. E a mortalidade. Foi uma coisa assustadora. O livro fala que varreu cerca de metade da população onde chegou. Metade. Nossa, metade. O relato do Giovanni Boccaccio, que o livro cita, sobre a chegada da peste em Florença, em 1348, é de arrepiar. Ele descreve os inchaços, os bubões, né, na virilha, axilas, depois umas manchas escuras pelo corpo. A morte vinha em poucos dias. E a medicina da época, completamente perdida, impotente. Essas descrições são terríveis. E o livro mostra que na Inglaterra, por exemplo, o pessoal meio que já sabia que o pior estava por vir. O rei Eduardo III pediu rezas, bispos como Ralph de Shrewsbury mandaram cartas para os clérigos, preparando o povo para o inevitável. Sim, um clima de fim dos tempos mesmo. E é aí que entra o conceito-chave do capítulo 4, a circunstância crítica. Tal da circunstância crítica. Explica melhor isso. É um conceito central no livro todo, na verdade. É um evento grande, impactante, tipo a peste negra, que quebra o equilíbrio que existia antes. Ele meio que chacoalha a sociedade e força todo mundo a se adaptar, a mudar. Entendi. Não é só uma crise, é algo que rompe com a situação anterior e abre espaço para novos caminhos, digamos assim. Exatamente. E a peste foi um choque profundo nas estruturas da época, principalmente no sistema feudal, que era o que dominava ali na Europa Ocidental. Certo. O feudalismo, bom, resumindo muito, era aquele sistema com os senhores donos da terra e os camponeses, os servos, trabalhando para eles em troca de proteção, né? Presos à terra com um monte de obrigações. Isso. E aí, de repente, bum! Metade dessa gente some. Qual o efeito imediato? Como o livro mostra bem para a Inglaterra e outros lugares do Oeste. Uma falta brutal de mão de obra. Faltou gente para trabalhar na terra. Exatamente. E essa inversão, muita terra e pouca gente, mudou totalmente o jogo de poder. Os camponeses, que antes eram muitos e tinham quase zero poder para negociar, viraram artigo de luxo, quase. Quase isso. Se tornaram um recurso escasso, valioso. E aí eles começaram a perceber isso e a exigir mais. E a conseguir. E aí que a coisa fica interessante mesmo, né? O que eles começaram a exigir? Olha, menos trabalho obrigatório de graça nas terras do senhor, que era a curvéia. Redução das taxas, das multas que os senhores cobravam. E o mais importante, salários melhores pelo trabalho. Salários. Isso não era comum antes, né? Para muitos, não. Mas com a falta de gente, os senhores precisavam atrair trabalhadores. E o dinheiro começou a falar mais alto. Além disso, a mobilidade aumentou. Se um senhor não pagava bem, o camponês podia tentar ir para outro lugar.
Isso era impensável antes. O livro até cita um exemplo da abadia de Eynsham, né? Que os próprios monges reclamavam que não conseguiam mais fazer os camponeses trabalharem como antes. Tiveram que começar a arrendar as terras. Esse exemplo é ótimo. Mostra na prática essa mudança. Os senhores perdendo o controle que tinham, isso levou a um aumento real dos salários e a mais liberdade para os trabalhadores. Foi o comecinho do fim do feudalismo mais opressor ali no Ocidente, sabe? Um processo lento, mas que começou ali, com a peste. Exatamente. Os camponeses foram, aos poucos, deixando de ser só servos presos à terra e virando, participantes mais ativos numa economia que estava mudando. Uma economia de mercado que crescia. Mas, claro, a elite, os nobres, os donos de terra, eles não devem ter gostado nada disso, né? De perder poder, de ter que pagar mais. Gostaram nada. A reação foi forte. Tentaram usar a força do Estado, do governo, para frear essa mudança toda. O exemplo mais claro que o livro dá é o Estatuto dos Trabalhadores, lá na Inglaterra, em 1351. Uma lei para tentar mandar na economia, basicamente, para dizer que os salários não podiam subir. Na mosca. O próprio texto da lei que o livro cita é muito direto. Ele lamenta que uma grande parcela do povo, e sobretudo dos trabalhadores e servos, tenha perecido na pestilência. E reclama que alguns, vendo a escassez de servos, não se mostram dispostos a servir a menos que recebam salários excessivos. O objetivo era claro, baixar a bola dos trabalhadores e congelar os salários nos níveis de antes da peste. Quer dizer, voltar no tempo por decreto. E tinha mais coisa nessa lei. Tinha. Proibia o trabalhador de sair do emprego sem permissão do senhor. Tentava impedir que eles fossem procurar condições melhores. E olha que interessante. Punia até os senhores que tentassem roubar trabalhador do vizinho oferecendo salário maior. Nossa, para tentar impedir a concorrência pela mão de obra mesmo. Exato. Era uma tentativa de reimpor a rigidez do sistema feudal usando a lei. E aí, funcionou? A lei conseguiu segurar essa onda? Então, o livro argumenta que não, que apesar da lei, da repressão, a força econômica era maior. A falta de gente era um fato. Podia ter lei, podia ter prisão, mas não tinha como fazer mágica. A realidade se impôs, né? Se impôs. Os salários continuaram subindo, talvez não tão rápido quanto poderiam, mas subiram, e a servidão continuou perdendo força no Ocidente. Claro que isso gerou conflitos, como a revolta camponesa de 1381 na Inglaterra, que teve a ver com essas tensões. Mas a tendência de longo prazo, de enfraquecimento do feudalismo no Ocidente, essa a lei não conseguiu reverter. Entendi. Então, no Ocidente, a peste negra, essa tal circunstância crítica, acabou, no fim das contas, levando a mais liberdade e melhores condições para a maioria da população que sobreviveu. No longo prazo, sim. E esse é o ponto crucial do capítulo, que já aponta para a próxima discussão. Esse resultado não foi o único possível. Não aconteceu em todo lugar. Como assim? O mesmo capítulo mostra que lá na Europa Oriental, a mesmíssima peste negra teve o efeito contrário. Ao invés de mais liberdade, ela levou a mais servidão, um aperto ainda maior. O quê? Mas como pode? A mesma doença, a mesma falta de gente. Como que o resultado é o oposto? Não faz sentido à primeira vista. A lógica não seria a mesma de o trabalhador valer mais? Pois é, parece contraintuitivo mesmo. E a resposta que o livro dá é o coração da tese dele sobre por que alguns países enriquecem e outros não. A chave não foi a peste negra em si, foi como a peste interagiu com as instituições que já existiam em cada lugar antes da crise chegar. Instituições? Tipo a organização da sociedade, o poder de cada grupo? Exato. E a diferença crucial, segundo o livro, estava em pequenas, mas significativas diferenças institucionais entre o leste e o oeste da Europa antes da peste. Pequenas diferenças. Que diferenças eram essas que fizeram tanta diferença assim no final? Olha, o livro argumenta que no leste europeu, pensa em lugares como Polônia, Hungria, Prússia, Rússia, os senhores feudais, a nobreza, já tinham um controle um pouquinho maior sobre a terra e principalmente sobre os camponeses. Eram um pouco mais organizados como classe, talvez. E, ao mesmo tempo, as cidades nessas regiões eram geralmente menores, mais fracas politicamente, menos independentes do que as cidades do oeste, como Florença, Gênova, Londres.
E os próprios camponeses do leste tinham menos força coletiva, menos organização para resistir ou negociar. Entendi. Então, a balança de poder já era um pouquinho mais favorável para os senhores no leste antes da peste. Crítica da peste negra. Essa pequena diferença inicial foi amplificada, virou decisiva. E o que aconteceu então, diante da mesma falta de trabalhadores? Os senhores do leste, por terem essa pequena vantagem inicial de controle, conseguiram responder de um jeito diferente. Em vez de ceder poder, de pagar mais, de dar mais liberdade, eles usaram a força e organização que tinham para apertar ainda mais o controle sobre os camponeses que sobraram. Nossa! Então, em vez de competir por trabalhadores oferecendo coisa melhor, eles simplesmente prenderam os que tinham, com mais força ainda. Basicamente isso. Usaram a crise como desculpa, como oportunidade, para tirar ainda mais a liberdade de movimento dos camponeses, para aumentar o trabalho forçado nas suas terras, a corveia. Essencialmente, transformaram camponeses que talvez tivessem alguma liberdade em servos totalmente presos à terra. Foi a chamada Segunda Servidão. Segunda servidão. Eles conseguiram impor isso porque as instituições ali, o poder relativo maior dos nobres em comparação com os camponeses e as cidades, permitiram essa resposta. E muitas vezes essa produção com o trabalho servil no leste ia para exportação, para vender grãos para o oeste, onde a mão de obra tinha ficado mais cara. Que coisa impressionante. A mesma peste negra, mas dependendo de como a sociedade estava organizada antes, os caminhos foram totalmente opostos. Um para mais liberdade e outro para mais servidão. Exatamente, e o livro mostra como isso criou uma divisão profunda na Europa. Por volta de 1600, leste e oeste já eram mundos muito diferentes, em termos de instituições, de liberdade econômica e política. E essa divisão começou ali, no século XIV, com a peste negra interagindo com essas pequenas diferenças iniciais. É um exemplo perfeito de como a história segue trajetórias diferentes, o que eles chamam de dependência da trajetória. Uau! Bom, vamos tentar recapitular então o que a gente viu nesse capítulo 4. A peste negra foi muito mais que uma doença, foi uma circunstância crítica que sacudiu a Europa medieval. Isso. E no Ocidente, tipo na Inglaterra, a morte de tanta gente acabou fortalecendo os camponeses. Eles conseguiram salários melhores, mais liberdade, e isso começou a desmontar o sistema feudal, mesmo com a elite tentando impedir com leis como o Estatuto dos Trabalhadores. Mas, e esse é o ponto fundamental, isso não foi universal. O livro deixa claro que na Europa Oriental, a mesma peste negra encontrou instituições um pouco diferentes. Senhores mais fortes, camponeses e cidades mais fracos. E o resultado foi oposto, a servidão se fortaleceu, veio a segunda servidão. O que mostra a tese central do livro, né? Não são só os grandes eventos que definem o destino das nações, mas como esses eventos batem nas instituições que já existem ali. Diferenças pequenas podem levar a resultados gigantescos e opostos. Precisamente. A história não tem um roteiro único. Depende muito dessa interação entre choques e instituições. E o que a gente tira disso tudo? Que o caminho para a riqueza ou pobreza de um país não é destino, não é só geografia ou cultura. Tem muito a ver com as regras do jogo, as instituições e como elas mudam ou não nesses momentos de crise. Exato. E fica a reflexão, né? Uma pergunta que o livro meio que deixa no ar. Se a peste negra, lá no século XIV, interagindo com pequenas diferenças, criou uma divisão tão grande na Europa, como será que outros grandes choques, sei lá, as grandes navegações, a Revolução Industrial, as guerras, ou hoje, a Revolução Digital, as mudanças climáticas. Como será que esses choques estão interagindo com as diferenças institucionais que existem hoje entre os países? Será que estão criando novas divergências ou aprofundando as antigas? É uma pergunta muito forte para a gente pensar hoje em dia. E olha, é justamente essa divergência entre leste e oeste que começou com a peste negra que a gente vai aprofundar na nossa próxima análise. Vamos focar nos detalhes dessa segunda servidão na Europa Oriental e entender melhor como aquelas diferenças iniciais tiveram consequências tão grandes e duradouras. Então não perca o próximo episódio. E se você chegou até aqui e curtiu a conversa, reforce o pedido, deixe seu like, se inscreva no Destilando Livros e ative o sininho para continuar essa jornada com a gente. Valeu!